O sódio metálico, ele reage violentamente com a água. Mas se o sal de cozinha tem sódio, por que será que não acontece isso na nossa cozinha? É isso que a gente vai aprender hoje nesse vídeo. Para isso, a gente vai falar sobre ligação iônica. Quando que uma ligação iônica acontece? Quando temos um metal se ligando a um não metal. O metal é aquele átomo que tem tendência a perder elétrons e, portanto, ele forma um íon positivo, que é o cátion. O não metal tem tendência a ganhar elétrons e forma o íon negativo, que é o ânion. Quando se formam um cátion e um ânion, íons de cargas opostas, acontece uma atração eletrostática entre os cátions e os ânions e, consequentemente, forma-se a ligação iônica, forma-se uma substância iônica. E aí, podemos pensar agora no sal de cozinha. Para começar, no sal de cozinha, a gente não tem sódio puro, como era o caso do experimento do sódio metálico com a água. No sódio metálico são apenas átomos de sódio, é uma ligação metálica. Aqui nós temos no sal de cozinha, a fórmula dele é NaCl, então são átomos de cloro e átomos de sódio. Para a gente entender direitinho como que essa ligação acontece, vamos dar uma olhada na tabela periódica. Então vamos localizar sódio e cloro. O sódio ele está lá na família 1 e, portanto, ele tem um elétron na última camada. E o cloro ele está lá na família 17 e, portanto, ele tem 7 elétrons na última camada. O sódio, como ele só tem um elétron na última camada, ele tem tendência a perder esse elétron. Para quê? Ficar com 8 elétrons na última camada, como fala para a gente a regra do octeto. Então, ele tende a perder esse um elétron que está na última camada. Já o cloro, que tem 7, para ficar com 8, ele tem tendência a ganhar um elétron. E é exatamente isso que acontece. O sódio, ele vai doar esse um elétron para o cloro e forma-se então o íon Na+, o cátion Na+, e o ânion Cl-. Essa é uma forma mais simplificada de representar isso. Por quê? Na ligação química, nós só estamos interessados nos elétrons da última camada, que é a camada de valência. O sódio com 1, o cloro com 7. E aí está representada a formação do Na+, e do Cl-. Assim, a fórmula desse composto é NaCl. Mas, quando a gente diz que a fórmula do composto é NaCl, se eu for lá na minha cozinha e pegar um punhadinho de sal, não quer dizer que eu vou ter apenas um átomo de sódio e um átomo de cloro, né? Nós teremos vários átomos de sódio e vários átomos de cloro. Como que eles estão organizados lá no meu punhadinho de sal? Eles estão organizados dessa maneira, no que a gente chama de retículo cristalino. Então, os cátions de sódio estão representados pela cor roxa e os ânions de cloro estão representados pela cor amarela. E aí a gente pode perceber que eles se organizam ordenadamente nesse retículo. Tem muitos, né? Então, quando a gente diz que é NaCl, o que a gente está dizendo é que é a proporção de um Na para um Cl. Agora você já sabe, então, que no sódio metálico temos apenas átomos de sódio, Na. E no sal de cozinha temos o sódio na forma iônica, na forma do cátion Na+. Pode ficar tranquilo que não vai haver uma explosão na sua cozinha ao colocar sal em água. Podemos, então, prever a fórmula de diversos compostos. Por exemplo, um composto feito de cálcio e flúor. Cálcio metal, família 2, tem 2 elétrons na última camada.
O flúor não metal, família 17, ele tem 7 elétrons na última camada. Aqui nós já percebemos que o cálcio ele precisa perder 2 elétrons, mas o flúor ele só precisa ganhar 1 elétron. E esses elétrons que o cálcio vai perder, eles não podem desaparecer. Então, quando esse cálcio for perder esses 2 elétrons, ele vai doar 1 elétron para cada átomo de flúor. Consequentemente, na fórmula da nossa substância, a proporção vai ficar de um cátion, Ca2+, para 2 ânions, F-. E a fórmula ficará, portanto, CaF2. Vamos para mais um exemplo. Dessa vez, o metal é o alumínio e o não metal é o oxigênio. Alumínio está na família 13 e tem 3 elétrons na última camada. Tende a perder esses 3 elétrons e formar o cátion alumínio 3+. O oxigênio está na família 16, tem 6 elétrons na última camada e tende a ganhar 2 elétrons para ficar com 8, formando então o oxigênio 2-. Será que tem uma forma mais prática de prevermos a fórmula dessa substância formada por alumínio e oxigênio? Tem sim. O que acontece é o seguinte, a gente pode fazer da seguinte maneira, né? A carga do cátion, ela será o número de átomos do ânion, e a carga do ânion, ela será o número de átomos do cátion. Vamos ver como é que fica isso para o alumínio e o oxigênio. Então, vamos colocar a fórmula, né? Já sabemos que temos alumínio e o oxigênio. Na fórmula primeiro vem sempre o cátion, o positivo, e depois o ânion, o negativo. A carga que estava aqui no cátion, que é 3+, vai vir para o ânion, 3. E a carga que estava aqui no ânion, que é 2, vai vir para o cátion. Então, com isso, temos a fórmula Al2O3. Muitas pessoas chamam essa regrinha de regra do escorrega, né? Porque as cargas, elas vão escorregar aqui para baixo, indicando números de átomos. Bom, e se a gente fizesse a representação de todos os elétrons, chegaríamos na mesma coisa, né? O alumínio doando 3 elétrons e o oxigênio tendo que receber 2 elétrons. Portanto, para bater a quantidade total de elétrons doados, né, perdidos, e de elétrons recebidos, precisaríamos de 2 átomos de alumínio e 3 átomos de oxigênio. Então, portanto, Al2O3. Não se esqueça, então, a ligação iônica ela é formada entre um metal e um não metal. E, na hora de representar a fórmula, utilizamos a regra do escorrega, sabendo as cargas de cátion e ânion e prestando atenção de que na fórmula, quem aparece primeiro é sempre o cátion e depois o ânion. Até a próxima!